As forças de operações especiais não são de elite nos Estados Unidos. As forças de operações especiais americanas estão em alta demanda e sua presença global está crescendo. Em 2019, conhecidos também como FOPESPs aqui no Brasil, os operadores especiais americanos operavam em 141 países, contra apenas 60 há pouco mais de uma década, um aumento muito importante. Justamente por isso, as forças de operações ganharam reputação por seus tremendos sucessos, como, por exemplo, a morte de Osama Bin Laden em 2011, no governo de Obama. De acordo com um artigo do coronel Stuart Parker, do Centro de uma Nova Segurança Americana, à medida que o ritmo aumenta, também se preocupam com o comportamento deles, mas a reverência da nação por seus operadores especiais pode ser parte do problema. Por muito tempo, a mídia rotulou as unidades operacionais especiais como a mais elite do que o resto dos militares, mas o termo elite implica melhor, e isso levanta a questão: melhor para quê? Ao longo da história, as forças de operações evoluíram de inúmeras maneiras, a mais memorável com a criação das Forças Especiais do Exército dos Estados Unidos, cujos boinas verdes foram oficialmente reconhecidos pelo presidente John Kennedy em 1962. Hoje, todo o pessoal militar designado para o Comando de Operações Especiais dos Estados Unidos, o SOCOM, é conhecido pelo termo guarda-chuva das Forças de Operações Especiais. Mas a resposta da América aos ataques de 11 daquele mês fatídico de setembro de 2001 empurrou os operadores do tipo para os holofotes como nunca antes, liderando o caminho em operações globais contra o terror e contra a insurgência, especialmente no Oriente Médio e Europa, e ganhando o rótulo da mídia como o escalão de elite dos militares. Desde 2018, na governabilidade de Donald Trump, a estratégia de defesa nacional visa reorientar os militares para dissuadir adversários como a China e a Rússia, ao mesmo tempo que tira a ênfase do contra-terrorismo e do combate a insurgentes. Ao contrário das operações atuais, durante um conflito em grande escala, as operações especiais seriam os principais esforços das capacidades militares convencionais, como esquadrões de caça e batalhões de infantaria. No entanto, a obsessão com o termo elite empregado nas forças de operações continua, principalmente entre pseudoanalistas em mídias e canais de TVs norte-americanas e brasileiras. Com base na teoria geral dos FOPESPs, com muita frequência, as operações especiais atraem atenção excessiva na mídia e uma certa mística devido à percepção de elite das unidades especiais que conduzem essas operações. Muitas vezes essas repercussões têm desfecho negativo aos participantes de determinadas missões que resultam em muitas baixas inimigas ou aliadas, surgindo punições desproporcionais e ridículas. A internet está repleta de referências a unidades especiais como de elite, de jornais e fontes de notícias respeitadas, a tranquila, mas confiável Enciclopédia Britânica, que define os boinas verdes como uma força de elite nas Forças Armadas dos Estados Unidos, e também de canais no YouTube que faltam rigor do entendimento da eventualidade, comando, história, perfil e missões demandadas das Forças e Operações Especiais Americanas. Estrategistas de defesa obcecados em usar terminologia precisa para explicar unidades, tarefas e ambientes operacionais. Elite nunca é usada como um termo de referência para forças operacionais dentro das Forças Armadas Americanas. Os líderes, por exemplo, não apresentam a FOPESP como elite ao falar à imprensa ou ao testemunhar perante comitês de supervisão legislativa comum nos Estados Unidos. O presidente do Estado-Maior Conjunto não aconselha o presidente dos Estados Unidos sobre as forças militares em termos de elite. A palavra elite não aparece na declaração de missão do SOCOM. Elite nem mesmo está incluído no dicionário oficial do Departamento de Defesa. De fato, a palavra elite nunca deve ser usada para descrever as forças especiais, pois são especiais, não elite. Embora especial e elite possam ser confundidos em uma conversa casual, não significam a mesma coisa. Elite implica melhor,
enquanto especial é diferente. Dizer que operadores especiais são melhores levanta a questão: com que propósito? Por exemplo, os Navy SEALs da Marinha Americana são marinheiros especiais, porque os SEALs são treinados para bloquear os submarinos, saltar de aeronaves, deixar grandes navios, operar mini-submarinos, nadar para enfrentar o inimigo e costumam lutar contra o inimigo em terra. Porém, os SEALs não são realmente marinheiros de elite, porque os SEALs não são melhores em fazer as coisas que os marinheiros tradicionais fazem, como operar navios de guerra, submarinos e aeronaves, e vice-versa. Não apenas a descrição de elite de unidades especiais está incorreta, mas também é potencialmente perigosa. O excesso de investimento em operadores especiais às custas de forças militares convencionais e não especiais causaria degradação em áreas prioritárias de missão, incluindo aquelas normalmente atribuídas aos operadores. Apesar disso, os americanos possuem os conhecidos apoiadores convencionais de forças especiais, como ocorre aqui no Brasil. A missão que ceifou o líder do ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, na Síria em 2019, não teria sido possível sem um apoio robusto de recursos convencionais terrestres, aéreos, marítimos, espaciais, cibernéticos e logísticos. Permitir que tais perspectivas permeiem a consciência pública prejudica incontestavelmente a própria força especial de determinada força armada, da qual os americanos confiam para sua proteção. Sem reconhecer que as forças de operações especiais são especiais, mas não de elite, os operadores e a missão correm o risco de se tornar menos do que o país precisa que sejam. A participação de todos vocês é muito importante ao canal. Inscreva-se e ative o sino de notificação para receber nossos vídeos diários. Caso queira anunciar sua empresa ou canal, entre em contato com o nosso Instagram, @AreaMilitarOff.